O que tem que aparecer na legenda do teu projeto luminotécnico? Quais são as informações que não podem faltar para tu ter uma legenda bem completa para o teu projeto luminotécnico? Então, quando a gente formula o projeto luminotécnico, pensar na legenda parece que não é tão importante quanto o projeto, mas a legenda ela precisa dar toda a referência para o que a gente especificou no projeto. Senão, muitas vezes acaba acontecendo aquele tipo de coisa, da legenda chegar incompleta e a gente entregar para o cliente faltando informação e o cliente acabar adquirindo um produto que não vai estar de acordo com o projeto que a gente realizou. Então, eu preparei aqui um material que pode ajudar a pensar em tudo que a gente tem que conceber e projetar na hora que a gente está pensando no projeto luminotécnico, mas a gente colocar a informação compatível no projeto. Então, eu sempre recomendo que a gente coloque as informações da luminária primeiro e depois as informações da fonte luminosa, que é a lâmpada que a gente está utilizando, tá? Hoje em dia a gente acaba trabalhando mais com o termo fonte luminosa do que com lâmpada em função dos LEDs serem componentes eletrônicos, né, que a gente tem. Então isso é uma questão mais conceitual. Minha primeira sugestão, então, é trabalhar com uma sequência de informações que começa pelas informações da luminária e depois vai para as informações da fonte luminosa. Mas quais informações da luminária e da fonte luminosa que a gente precisa acrescentar? Então, vou começar falando sobre as informações da luminária. A primeira questão são informações sobre a montagem da luminária. Quais são essas informações? É uma luminária de sobrepor? É uma luminária de embutir? É uma luminária pendente? Uma luminária de piso? Uma luminária de parede? Então a gente começa com esse texto, uma luminária de sobrepor, e aí a gente continua com o texto. Então aqui a gente tem ali um guia, né, com uma fonte já conhecida, que separa essas diferentes tipologias de acordo com a instalação e com a posição também da luminária, que pode ser um spot, embutido, pendente, plafond, arandela, uma fita LED, né, embutida no mobiliário, um abajur, uma luminária de mesa, uma luminária coluna, um balizador ou uma luminária de piso. Então, aqui tem uma imagem que reúne essas informações aí, tá? A segunda informação importante é a maneira como a luminária distribui a luz. Então, essa informação, ela diz respeito ao tipo de distribuição da luz que a luminária está fazendo. Uma luminária direta que joga a luz para baixo, uma luminária indireta que joga a luz para cima, aquela luminária que joga a luz para baixo, para cima, direta e indireta. Então, as tipologias que a gente tem de distribuição da luz. Então, aqui a gente tem ali a maneira, né, como cada luminária foi desenvolvida, teve o seu projeto óptico desenvolvido e como elas estão distribuindo e são enquadradas dentro de categorias. Então, essa segunda informação é importante, a maneira como a luminária está distribuindo a luz. A terceira informação são informações complementares a respeito da luminária, e isso é bem diversificado, pode mudar de situação para situação. Quais poderiam ser? É uma luminária direta, que tem filtro, é uma luminária que ela é fixa, é uma luminária direcionável. Então, dependendo das características daquela luminária que a gente tem, a gente pode ter informações complementares nessa terceira linha de informações. Terminamos as informações da luminária, a gente vai para as informações da fonte luminosa, a respeito da lâmpada, então, que a gente está escolhendo. E aí, a primeira informação é o tipo da fonte, que pode ser, então, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada halógena, tipo PAR, tipo AR, tipo dicróica, uma lâmpada LED, GU10, uma lâmpada LED, Então, a gente vai colocar o tipo da fonte que a gente está escolhendo. E aqui a gente tem aí um guiazinho, né, comparativo, até que pode ajudar nessa escolha, né, principalmente para a gente ter essas relações entre potência, durabilidade, a questão da eficiência energética de cada fonte que a gente escolhe. A segunda informação importante sobre a fonte luminosa é a potência que a gente escolheu. A potência diz muito a respeito do quão forte, né, aquela fonte, e a gente está especificando no projeto de acordo com o uso que ele vai ter, com a quantidade de iluminância. Então é muito importante a gente acrescentar a potência. Então a potência é aquela informação em watts que a gente tem, né, a respeito daquela fonte luminosa. 60 watts é uma potência, quando a gente olha, a gente já sabe, provavelmente não é um LED, né? Geralmente é uma potência mais relacionada com lâmpadas halógenas,
23 watts é uma potência mais comum para a gente ter para lâmpadas fluorescentes, 8 watts é uma potência mais comum para lâmpadas tipo LED, então a potência já está nos indicando também informações a respeito do tipo da fonte luminosa que a gente está escolhendo. A terceira informação importante é o ângulo da abertura, principalmente quando a gente está trabalhando com halógenas ou com similares LED, que a gente precisa guiar, balizar a intensidade luminosa da lâmpada. Então, é importante a gente especificar também de acordo com o ângulo, a gente já sabe, né, qual é o tipo, né, que a gente tem, porque algumas lâmpadas têm um ângulo mais fechado, como as ARs, as PAR, as GUs, né, e aí a gente especificar o ângulo diz muita informação a respeito do projeto, porque se a gente deixa de especificar o ângulo, a gente pode comprar qualquer lâmpada e muitas vezes um efeito que se deseja de risco na parede ou de onda na parede acaba se perdendo porque se adquiriu uma luminária, uma lâmpada que não é aquela que foi especificada ou que tinha sido concebida no projeto. Então essa informação é a terceira em relação à lâmpada. Então aqui a gente tem aí uma imagem, né, que resume um pouco diferentes ângulos de abertura, né, aqui um ângulo mais fechado, um ângulo médio, mais aberto, com uma área em círculo, circular, uma área mais retangular, uma assimétrica, né, com uma curva bem direcionada, uma mais difusa, com essa curva mais bolinha. Então isso diz respeito ao ângulo da abertura que a gente tem. A última informação, mas não menos importante, é a respeito da temperatura de cor. A temperatura de cor, ela faz parte do conceito do projeto que a gente está trazendo, né? Então, tanto a gente pode escrever na legenda branco quente, branco neutro, branco frio, como a gente pode escrever a informação em Kelvin, do branco quente, que gira em torno de 2.700 a 3.000 kelvins, o branco neutro, que gira em torno de 4.000 kelvin, e o branco frio, que é acima de 5.000, mas vai ali até os 6.500. Então, o importante é a gente dar referência na legenda para a temperatura de cor. Pode ser por escrito ou por informação numérica, mas essa é uma informação muito importante. Muitas vezes, né, a gente encontra então esse roteiro completo, né, as informações da luminária, então é importante a gente acrescentar montagem, distribuição da luz, informações complementares e as informações da fonte luminosa, o tipo da fonte, a potência, o ângulo da abertura, a temperatura de cor. E aí parece que é muita coisa, mas a gente vai ter uma legenda bem completa para o projeto luminotécnico. Trouxe um exemplo aqui que pode te ajudar a entender um pouquinho melhor esses exemplos, um projeto bem completo que tem uma legenda com muitos tipos diferentes de lâmpadas e luminárias e é uma boa referência para a maneira como foi organizada, inclusive feita a legenda, né, desse projeto luminotécnico. Lembrando que o projeto luminotécnico não tem aquela questão da padronização do projeto elétrico, que precisa ter ali uma convenção, né? A gente desenha a luminária na planta luminotécnica, no layout, de acordo com o formato que ela tem, né? Então, quanto mais próximo do formato que a gente tem e da área que ela tem de ocupação, melhor, né? Então, aqui a gente tem uma legenda com muitos tipos diferentes que ajuda a gente a entender um pouco de como é que pode funcionar, né? Aqui está a legenda separada, a gente consegue identificar então que tem 33 tipos diferentes de lâmpadas e luminárias dentro dessa legenda desse projeto. E aqui a gente tem uma aproximação que mostra exatamente uma maneira de especificar como eu estou orientando aqui. Então a gente tem ali a luminária 08, ela tem esse desenho e está escrito ali, primeira linha, informações sobre a luminária. Segunda linha, informações sobre a lâmpada, sobre a fonte luminosa. Então, o que a gente tem aqui? Ó, luminária embutida, fixa, com refletor recuado e vidro jateado. Então, primeiro, informações sobre a instalação. Segundo, informações complementares da luminária. E a segunda linha, ela está dizendo quantas vezes a gente tem o tipo da lâmpada. Uma vez, uma dicróica, 20 watts, 12 volts, 38 graus de ângulo de abertura. Como é uma dicróica, a gente já sabe a temperatura de cor. E aqui ainda tem aonde ela está instalada. Nessa luminária aqui, a luminária 18, ela é uma luminária mais retangular, está escrito luminária de embutir, então informações sobre a instalação, assimétrica, então informações sobre o ângulo de abertura dela, a curva que ela tem, e aqui informações sobre a lâmpada. Uma vez, fluorescente tubular, 32 watts, 830. Quando a gente encontra essa informação 830, significa a primeira informação é a respeito do IRC
E a segunda informação é a respeito da temperatura de cor, então a gente sabe que essa é uma fluorescente tubular 3000 Kelvin. Então eu espero que essas dicas, né, sugestões de como organizar uma legenda te ajudem a pensar numa legenda mais completa, com todas as informações necessárias para que o teu projeto não caia na mão da aleatoriedade na hora da especificação, na hora da compra e acabe alterando de fato o que tu gostaria como resultado final. Então, bons projetos! Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.